Olá, seja bem-vindo ao podcast sobre a importância do direito para o consumidor. Este é um projeto de extensão do curso de Direito da Faculdade CDL. Eu sou Rita de Cássia Saldanha, sou aluna da faculdade do curso de Direito e iremos falar sobre um assunto que é de muita importância para todos nós, né, no nosso dia a dia. Essa equipe é formada por Graziele, Mariana Pereira Diogo e Leiliana Henrique Furtado. Nós iremos conversar com a advogada e mestre Cíntia Maia. É ela que vai responder a todos os questionamentos que aqui iremos apresentar. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu vou começar, né, falando sobre o tema. Antes da doutora responder as nossas perguntas, o tema que iremos abordar faz parte do nosso dia a dia, como eu falei há pouco tempo, pois diariamente estamos vulneráveis no mercado consumidor, buscando garantir e definir nossos direitos básicos nas relações de consumo. O direito do consumidor é um ramo do direito que visa proteger e equilibrar as relações entre compradores e fornecedores de produtos e serviços. Mas isso a doutora irá, né, explicar bem detalhadamente. E eu vou fazer aqui abrir só um parênteses para esclarecer melhor sobre o assunto. Ela é um prazer, primeiramente, né, estar com a advogada a doutora Cíntia. E vamos iniciar as perguntas, né, doutora? Eu gostaria que a senhora falasse sobre a sua relação com o direito do consumidor. Pronto. Excelente pergunta, Cássia. Eu sou advogada há mais de 10 anos já, sou professora também e leciono a disciplina de Direito do Consumidor na Faculdade CDL. E eu sempre costumo falar para os meus alunos da importância dessa disciplina e do conhecimento sobre esse direito, porque o tempo todo nós estamos consumindo. Inclusive, quando a gente não imagina, algumas vezes, nós também estamos consumindo. Às vezes é uma compra na lanchonete, ao pegar um transporte de aplicativo, fazer uma compra online. Ao tempo todo nós estamos consumindo e temos que conhecer os nossos direitos. Isso é fundamental para ter uma sociedade justa e equilibrada, que é o que a gente pretende, né, como país e principalmente como cidadãos, né? Nós precisamos ter o conhecimento dos nossos direitos. O direito do consumidor, ele também é muito importante para o estudante de direito. Por quê? Porque geralmente são os nossos primeiros casos. É importante ressaltar que a gente pode advogar em causa própria, como advogado, e podemos ter problemas para resolver, e normalmente os nossos primeiros problemas são oriundos de falhas, né, em serviços ou em produtos do direito do consumidor. E também é muito comum que os nossos primeiros clientes sejam desse tema, porque comumente nós vemos infrações, né, às normas relacionadas ao direito do consumidor, seja uma cobrança indevida ou uma propaganda de algo que você viu que parecia ser de um tamanho e quando você recebe na sua casa é de outro tamanho. A gente vê muitos memes, né, até relacionados a isso. Comprei um sofá e de repente o sofá só cabe uma boneca, né? Porque no site de vendas não tinha explicando, não tinha todos os detalhes daquele produto. E isso é uma afronta às normas do direito do consumidor. A gente tem no nosso Código de Consumidor que, ao comprar um produto, né, eu preciso informar ao cliente, ao consumidor, quais são as especificações, como peso, medida, até mesmo o material. E isso também vale, gente, para a questão de alimentos, né? Eh, Tem uma lei que é a conhecida lei do glúten, em que é necessário informar a existência do glúten em certos alimentos, em razão das pessoas que têm alergia ao glúten. E
assim, né, a gente vê que o direito do consumidor ele vai passando por várias áreas da nossa vida, desde a nossa alimentação, a compra de uma mobília, como pode ser uma compra de uma passagem aérea, ou um serviço, uma negativação indevida do nome, enfim, né, o direito do consumidor é um mundo, por isso que nós estamos o tempo todo consumindo. Isso mesmo. Verdade. Na sua visão, qual a problemática mais comum na relação de consumo? Pronto, são diversas, né, porque o consumidor é o mundo, né, o direito do consumidor é o mundo, mas, algo que é muito falado na mídia, né, é a questão de cobranças indevidas, quando, por exemplo, você tem um contrato com algum banco, ou então você nem tem um contrato e recebe uma cobrança, ou então você tem um nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Eu acredito que são as demandas mais comuns, mas existem demandas variadíssimas, né? Existem casos, por exemplo, em casos de acidente aéreo, né? A gente pode ter como consumidor aquelas pessoas que são as vítimas do evento. Elas não necessariamente participaram ali ativamente da relação de consumo, ou seja, elas não compraram uma passagem aérea, mas foram atingidas pela queda da aeronave. Então, às vezes, a gente não tem esse conhecimento, mas ali também pode ser configurada uma relação de consumo. E qual seria a importância, né, de ter configurado essa relação de consumo? Ao meu ver, ela vem muito ligada à parte processual, porque se eu utilizar o Código de Defesa do Consumidor, eu vou conseguir, me utilizar também de instrumentos processuais, como a inversão do ônus da prova e etc. Mas aí já é um assunto mais longo que a gente pode tratar em outros episódios. Eu vejo que os consumidores eles têm muitas dificuldades em buscar orientações a respeito dos seus direitos, né, como consumidor. Eh, Na sua opinião, esses conflitos nessa relação, essas pessoas ela têm como procurar, quem deve procurar, né? Como é que elas devem agir numa situação de conflito quando o seu direito for ferido? Pronto. Assim, eu gosto muito de tentar resolver, solucionar os conflitos de forma administrativa. Então, eu sempre oriento clientes, alunos, colegas a buscar, em primeiro lugar, uma solução amigável com a empresa. Não conseguir resolver amigavelmente, eu posso procurar o DECOM, tá certo? O DECOM, ele é um órgão de defesa do consumidor gratuito, ele pode aqui no Ceará, né, a gente tem o atendimento via WhatsApp, então você pode enviar a sua reclamação, a sua demanda por meio do WhatsApp do DECOM, que facilmente você encontra se colocar no Google DECOM Ceará, lá você vai encontrar o site do DECOM e você pode abrir uma reclamação, entrar em contato pelo WhatsApp, você pode agendar para ir pessoalmente ao DECOM, que tem uma sede nova, bem bonita, inclusive, que fica no bairro Luciano Cavalcante. E você tem esses mecanismos gratuitos, né? Além disso, não conseguir resolver na esfera administrativa, você pode partir para buscar os seus direitos, seja por meio de um advogado ou então por meio da Defensoria Pública do Estado do Ceará, ou então, se for algum ouvinte, telespectador de outro estado, né? Todos os estados do Brasil têm as suas próprias defensorias, então você pode buscar os seus direitos na Defensoria Pública Estadual ou na Defensoria Pública da União, ou contratar um advogado particular, como também existem juizados especiais que estão espalhados pelos bairros das cidades, a depender do tamanho da cidade, pode ter mais de um ou apenas um, e buscar os seus direitos. Então, assim, são diversos caminhos que o consumidor pode trilhar até alcançar, né, o seu objetivo. E, assim, é importante ressaltar que o fato de você ter procurado
resolver administrativamente e não conseguir solucionar, não lhe impede de entrar na justiça. Inclusive, o direito de ação é um direito que está previsto na Constituição Federal do Brasil e no Código de Defesa do Consumidor. Tem um artigo, um inciso, no momento não vou conseguir lembrar, mas ele que trata especificamente que é considerado como cláusula abusiva uma cláusula contratual que impeça o consumidor de acionar a justiça. Então, por acaso, se você se deparar com um contrato em que lhe impede de acessar a justiça, essa cláusula ela é nula. Eu vou poder acessar a justiça, ainda que eu tenha um contrato falando que eu não posso acessar. Por quê? Porque o direito do consumidor, ele visa proteger as relações de consumo, bem como a Cássia falou no início do nosso podcast. No entanto, para o direito do consumidor, a parte vulnerável da demanda é o próprio consumidor. Então, eu vou buscar proteger aquele que é o vulnerável. Claro que jamais, em hipótese alguma, o direito ele vai chancelar, né, ações que estejam ligadas à má-fé, ou seja, não vai ser porque uma pessoa é consumidora que ela vai poder faltar com a verdade, criar dados, inventar situações, isso o direito não vai chancelar. Mas a proteção ao consumidor, aquele consumidor que de boa fé, ela vai ser chancelada sim. Então, a gente tem vários caminhos. O direito do consumidor é um mundo, eu gosto de falar assim. Verdade. Boa tarde, professora Cíntia. Mais uma vez agradeço por sua presença. Nesse período na qual a gente estava se organizando no projeto de extensão da faculdade CDL, a gente procurou alguns consumidores, viu quais são as principais dúvidas deles para poder te apresentar. E uma das dúvidas dos consumidores foi essa, sim. Se o consumidor sofrer danos materiais e morais em decorrência de um serviço ou pela aquisição de um produto, ele tem direito à indenização? Bem, no direito, né, a gente costuma falar que tudo depende, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu vou ter que analisar o que aconteceu. Será que esse dano ocorreu por uma falha do produto, por uma falha na prestação dos serviços, ou foi um mau uso do consumidor, né? Porque eu também tenho que me resguardar. Por exemplo, eu tenho o meu celular e eu sei que ele não pode ter contato com a água. Se eu pulo na piscina e com o celular e o celular vem a ter contato com a água, claramente foi um mau uso por parte do consumidor, e nesse caso específico, a pessoa não vai ter direito à indenização, nem por dano material, nem por dano moral. Já é diferente se, por exemplo, eu estou com o meu celular no bolso, usando de acordo com o manual de instruções, e também pelo senso comum, e de repente o meu celular explode. Eu tenho um dano. Eu posso ter um dano físico, um dano estético, no sentido de ter uma queimadura. Eu vou perder aquele objeto que eu comprei e que eu necessito, seja para me comunicar com os meus familiares, seja para o trabalho. Então, assim, Mariana, e Cássia, o que a gente precisa analisar é caso a caso e como aconteceu. E outra coisa que é muito importante é eu ter como provar isso, né? Tem um ditado no direito que fala que o que não está nos autos não está no mundo. Então, eu também sempre repito isso em sala e trago diversas vezes a importância da gente ter as provas necessárias, seja para comprovar que o celular parou de funcionar por um defeito técnico, ou seja, então, para a empresa comprovar que não teve defeito, que foi mau uso do consumidor. Então, de fato, é possível sim, no âmbito do consumidor, ter o pagamento, né, de indenizações por danos morais e materiais, mas vai depender de como aconteceu e daquelas provas que foram produzidas nos autos. Tá certo? Então, essa outra pergunta, ela está relacionada muito com o nosso dia a dia de consumidores, inclusive a mim.
Então, vou estar tirando uma dúvida aqui minha também. Não. Seria em relação a se um produto apresentar defeitos, o consumidor pode exigir a troca, conserto ou restituição do valor? Sim, pode sim. Está previsto também no Código de Defesa do Consumidor que eu tenho o direito à troca do produto, eu posso pedir a restituição do valor que eu paguei, pode haver um abatimento proporcional do preço, como também eu tenho outras opções. Eu não quero exatamente o mesmo produto, eu posso ficar com crédito na loja. Às vezes a gente vai conversando e consegue resolver o problema. Mas isso eu tenho o direito, sim, a trocar o produto, a ter uma redução proporcional no preço ou a receber aquele valor de volta. Existe algum prazo? Para as compras online, né, existe o direito de arrependimento, que é de 7 dias. Então, normalmente, a gente vê alguns anúncios de garantia de 7 dias, etc., mas não. Na realidade, já está previsto no Código de Defesa do Consumidor que para as compras efetuadas fora do estabelecimento empresarial, fora do local, da empresa, eu tenho direito de arrependimento de 7 dias. E também a pergunta pode ser no sentido do prazo para troca, conserto, devolução, que aí vai depender do conceito, né, de bens duráveis, que a gente não tem esse conceito claro do que seria um bem durável. A gente tem o senso comum, que normalmente um bem durável é um telefone, uma televisão, um equipamento de som, eu teria o prazo de 90 dias, e para bens não duráveis de 30 dias. Mas tudo isso, gente, a gente vai olhar para o caso concreto, né? Se eu tenho um bem que foi de consumo imediato, eu não tenho como ter 30 dias ou 90, não é? E outro fato importante também é que já é pacificado pelo STJ que as montadoras, os fabricantes, eles têm que manter as peças disponíveis para conserto pelo tempo de vida útil do produto, né? Então, por exemplo, adquiri um carro e o carro saiu de linha, né? É bem comum isso acontecer. E eu tenho um problema no carro, tento consertar, mas me é informado que não tem as peças. Eu posso acionar o judiciário, porque o fabricante ele tem essa obrigação de manter no mercado aquelas peças necessárias para os consertos dos veículos, seja de veículos, televisões, geladeiras, pelo tempo de vida útil. Ah, qual é o tempo de vida útil? Aí é outro questionamento. A gente também não tem isso disposto na lei de qual seria o tempo de vida útil, mas há um senso comum também, não é? Vamos supor, eu comprei um carro, eu não espero que esse carro pare de funcionar dentro de um ano, né? Dentro de um ano você não espera isso. Então, o tempo de vida útil pode ser de 5, 10, 15 anos, vai depender do objeto que você adquiriu. Verdade. E no caso de compras online, caso o consumidor se arrependa da compra, na devolução do produto, é gerado algum custo adicional? Não. A empresa ela tem que devolver integralmente o valor pago se ocorrer o pedido, né, de desistência do consumidor no prazo de 7 dias. O que eu vejo às vezes acontecer, algumas empresas alegam que tiveram custos com aquela compra e, e colocam alguma taxa, né, um valor de redução. Vou lhe devolver, mas eu vou cobrar 10% porque eu tive um custo de produção, eu tive um custo operacional e etc. As empresas, né, os empresários, eles não podem transferir os riscos do negócio para os consumidores nem para os seus empregados. Isso é pacífico no direito. Então, se eu exerço o meu direito de arrependimento dentro do prazo de 7 dias que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, eu não vou poder cobrar do consumidor alguma taxa relativa a serviço ou a qualquer outra
outro custo que a empresa vem a ter, né, que o fornecedor vem a ter, porque isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é o conhecido direito de arrependimento. Tem os 7 dias. Cíntia, passou dos 7 dias, aí muda o cenário, né? Porque eu posso ver nas condições de contrato o que é que está previsto. Por exemplo, se eu adquirir um pacote de intercâmbio e por meio de uma agência de viagens, e eu vou e me arrependo um mês depois, eu posso entrar em contato com a agência e ver quais são as condições para devolução do dinheiro, ou se tem algo que justifique a minha impossibilidade de viajar, ou se foi simplesmente porque eu me arrependi. Enfim, né, são diversas situações. Entendi. Doutora, a respeito do... Está finalizando aqui as perguntas, mas eu queria que você fizesse, por gentileza, as considerações a respeito, mais uma vez, dos órgãos que abrange na questão de se um consumidor precisar, quais são esses órgãos reforçar? Eu lhe peço para lhe reforçar mais uma vez quais são esses órgãos. Pronto, né? Aqui a gente estamos falando de Ceará, Fortaleza, não é? Podem existir PROCONs, que são Procuradorias do Consumidor, como também existe DECOM, né? O DECOM e o PROCON, eles têm, como é que eu posso dizer, atribuições bem similares, muda a nomenclatura, mas no final das contas, as atribuições deles são as mesmas. No Ceará, não existe a delegacia do consumidor, em outros estados tem, que aí seria algo já ligado à polícia, né? Mas eu posso falar com mais propriedade sobre o DECOM Ceará, que ele é vinculado ao Ministério Público do Estado do Ceará. Ele tem a sede dele, fica próximo ao Hospital Infantil da Unimed, ali no bairro Luciano Cavalcante, em que o consumidor pode ir presencialmente, o consumidor pode fazer a denúncia por meio do site, pode também fazer uma reclamação pelo site ou agendar para ir presencialmente. E o DECOM Ceará, né, que o DECOM Ceará vinculado à Promotoria de Justiça, ele também tem um balcão de serviços, ele tem uma sede, né, uma filial, dentro do aeroporto de Fortaleza, que ela funciona 24 horas. Inicialmente, eles tinham uma ideia de abranger somente demandas relacionadas a voos, como, por exemplo, atraso de voo, cancelamento, bagagem desviada. No entanto, o que se percebeu é que a demanda ia muito além, porque dentro do aeroporto eu também tenho outras relações de consumo. Eu posso adquirir uma mala, adquirir um souvenir, algo, ou então um lanche, e lá funciona 24 horas e não está restrito às demandas ligadas a passagens aéreas, aos voos e etc. Não, lá eles recebem todas as demandas. E isso é muito interessante porque é comum, né, o consumidor, o brasileiro, muitas vezes tem o seu dia inteiro ocupado, seja por trabalho, por demanda familiar, e assim como vocês ainda estudam à noite, então trabalham o dia inteiro, estudam à noite e só tem sábado e domingo livre. Lá no aeroporto de Fortaleza tem essa base do DECOM que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que e que está apta a receber uma possível denúncia ou tirar esclarecimentos. Às vezes a gente tem dúvidas, né, de exatamente qual é o nosso direito, porque também, meninas, algo que é muito interessante e para o público geral é que a legislação que abrange o direito do consumidor, ela não está prevista somente no CDC, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, mas nós temos também leis municipais, nós temos portarias, nós temos normas regulamentadoras de agências, como, por exemplo, tem a Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde, ela prevê quais são os tratamentos médicos que os planos de saúde devem cobrar. Inclusive,
está em julgamento virtual pelo STF uma demanda que é acerca do rol dos procedimentos listados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. A dúvida é: esse rol é taxativo, ou seja, os planos de saúde que têm os seus consumidores, porque quando você contrata um plano de saúde, você é consumidor dele, ok? Então, será que os planos de saúde, eles terão que obedecer somente aos tratamentos que estão previstos naquele rol da ANS? Ou será que eles terão também que atender às demandas de outros tratamentos, que aí seria um rol exemplificativo? Essa é uma pauta de extrema importância. Por quê? A saúde, né, a medicina, fisioterapia, a saúde de um modo geral, ela vai caminhando e nem sempre o direito vai conseguir acompanhá-la. A gente vê, né, tratamentos inovadores e que podem ter ou não evidência científica e que às vezes é solicitado, né, aquele tratamento ou a utilização daquele remédio pelo consumidor e o plano de saúde pode vir a negar. Então, com a negativa, normalmente o que acontece de o consumidor procurar os seus direitos, muitas vezes já de uma forma judicial, para ter uma resposta mais rápida. E tem esse questionamento: será que o plano de saúde ele vai se restringir ao que está previsto no rol da ANS, que é uma agência, que é a nossa Agência Nacional de Saúde, ou será que o plano de saúde vai ter que ir além e cobrir também aqueles tratamentos que foram passados pelos médicos, né? Aquele tratamento que o médico considera que é o melhor para o caso, né? Então, assim, o direito do consumidor, ele vai abranger todas essas esferas, né? A gente tem diversas regras que não estão previstas somente no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Até foi um questionamento em sala que eu achei muito interessante. O CDC, ele prevê que ao comprar algum tipo de alimento, eu tenho que ter uma tabela com todos os valores nutricionais e com os ingredientes que tem naquela tabela. Certo dia eu recebi o questionamento de por que no café, na embalagem do café, não tinha a lista dos ingredientes. E a gente foi pesquisar e tudo, e a gente viu que para o café não precisa ter, porque o único ingrediente do café é o grão do café. Então, já há uma presunção de que quando a pessoa compra o café, ela sabe que o que ela vai estar consumindo é o grão do café. Mas foi um questionamento que eu achei interessante, porque hoje em dia a gente tem vários tipos de café. Verdade. E às vezes vem café arábico, café premium, café isso, café aquilo, e pode surgir a dúvida do consumidor, mas isso é uma... Enfim, né? Mas especificamente para o café, diferente de vários outros produtos, como se você for comprar um leite ou outros produtos, um biscoito, uma massa, vai vir aquela lista tanto de ingredientes como também os nutrientes, né, e tudo. Então, professora, uma das dúvidas que os nossos consumidores tiveram foi em relação ao produto vencido. Um consumidor vai no supermercado e acha um produto vencido. Ele deve só comunicar à gestão do supermercado ou tem alguma autoridade que eles possam acionar para comunicar o caso? Pronto, Mari, excelente pergunta. Esse é um tema de tanta importância, gente, que já foi firmado entre o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do DECOM, com os supermercados que atuam no Estado, um termo de ajuste de conduta. O que é esse termo de ajuste de conduta, né? Aqui popularmente a gente conhece como TAC. Mais fácil a gente falar TAC do que o termo de ajuste de conduta. Então, o consumidor, quando ele se deparar com algum produto vencido no supermercado, ou até mesmo em qualquer estabelecimento, não necessariamente uma rede grande de supermercados, mas em qualquer estabelecimento,
ele tem o direito à troca daquele produto, à troca imediata daquele produto. Ele entra em contato com algum funcionário do local, não precisa ser o gerente, né? Você pode entrar em contato com aquele funcionário e aí o supermercado, ele tem o dever de fazer a troca daquele produto, tá bom? Essa é a medida mais imediata, né? Vamos supor que um consumidor, ele é frequentador, né, assíduo daquele local. Ele passa a reparar, a notar que isso vem acontecendo repetidas vezes, né? Ele pode fazer uma denúncia ao DECOM Ceará. Dentro do DECOM existe um setor de fiscalização. Esse setor de fiscalização recebe a denúncia e ele vai até o local para fazer a fiscalização e ver se de fato é algo comum dentro daquele estabelecimento ou se foi um caso isolado, entre aspas, né? Porque pode acontecer, por exemplo, de durante a organização dos alimentos, dos produtos com data de validade, da pessoa pode ser uma falha, né? Uhum. Ou então de algum consumidor que mudou de lugar e etc. Mas o caminho, né? Em primeiro lugar, eu falo com o supermercado, com o mercado, para ter a troca do produto, né? Para eu receber um produto dentro da validade. Ou então, no caso, se eu já paguei pelo produto, eu posso requerer que seja devolvido aquele valor pago. Como também eu posso fazer a denúncia ao DECOM, e aí eu teria uma fiscalização do DECOM com a possibilidade de ser lavrado um auto de infração, né, para aquele supermercado estar descumprindo as normas do direito do consumidor. E de forma individual, eu posso procurar a justiça diretamente para ter os meus direitos garantidos. Doutora, foi muito esclarecedor, né? Até eu tinha algumas dúvidas que foram feitas aqui, mas eu queria agradecer, né, os nossos sinceros agradecimentos pela sua disponibilidade, pela sua presença. Eu sei que é muito corrido, né? Muito seu dia a dia é muito atarefado. Foi uma aula para a gente aqui, bem esclarecedor mesmo. E gostaríamos de agradecer em nosso nome, em nome da CDL e da equipe, por esse momento tão especial contigo. Obrigada, É gente. uma honra, né? Eu que agradeço o convite, organizando, dá tudo certo, né? A gente conseguiu ter esse momento. Espero que a nossa entrevista, né, a nossa fala, chegue a outras pessoas que possam sanar suas dúvidas e que possa ser um momento em que a gente leva conhecimento, né? Conhecimento é algo muito importante. A gente nunca perde aquilo que a gente aprende. Eu tenho isso como uma meta, né? Como um guia, né? Que o conhecimento, ele sempre está ali para a gente adquirir e, principalmente, sempre ter em mente que a gente nunca sabe tudo, nunca sabe muito pode saber, mas, tipo, a gente sempre tem algo a aprender e algo a ensinar também, né? Todos nós somos, como, acho que tem uma música que diz, né, que é o eterno aprendiz, né? Não vou lembrar nem de quem é a música. Todo dia nós aprendemos alguma coisa, né? Todo dia a gente está aprendendo e está ensinando. Com certeza, eu tenho isso como lema de vida e que bom poder compartilhar desse momento com vocês, trazer conhecimento. Esse é um projeto de extrema importância para a Faculdade CDL, para os nossos alunos e também para a sociedade em geral, porque a gente sai daquela caixinha da faculdade, a gente rompe os muros, né? É algo extramuros. A internet ela tem um alcance que às vezes pode ser imensurável, né? Mas ela cumpre com o seu, eu acho que com o seu ideal, a internet. Se a gente souber usar bem, ela vai cumprir com aquilo que a gente pretende, né? A gente pode ter boas fontes de conhecimento. E a ideia do podcast é essa, é ser uma fonte de conhecimento para todos.
eu aprendo com vocês, vocês também me ensinam, né? Me ensinam como ser melhor, seja como professora, seja como pessoa. E a ideia é essa, a ideia do podcast, do vídeo, do projeto de extensão, é ser uma partilha, né? Ser um momento em que eu posso levar um pouco do que eu sei, vocês também levam daquilo que vocês sabem, além dos muros da faculdade. E é isso, o nosso ideal aqui, eu acredito que foi alcançado, que é trazer, ainda que pouco, né, conhecimento sobre esse semestre que passou. A gente já está encerrando o semestre, a gente teve a disciplina de Direito do Consumidor, e eu espero, né, que a gente tenha alcançado o nosso objetivo de levar o conhecimento a extramuros, né, além dos muros da Faculdade CDL. E eu agradeço, meninas, pelo convite, pela consideração, né? Não é todo dia que a gente é convidado para ser entrevistado. Então, eu vim com o maior prazer e estou aberto, né, a outros projetos. A gente terá continuidade dos projetos de extensão. A gente só tem a agradecer, eu só tenho a agradecer, doutora, por esse momento único, que vai ficar marcado nas nossas vidas. Literalmente gravado. E gravado. Isso. E exposto nas redes sociais, porque o nosso vídeo vai ao ar pelo canal do YouTube da Faculdade CDL e vai ficar eternizado. E eu espero, assim, que seja o primeiro de muitos. Acredito que é o primeiro projeto de extensão que vocês participam. Sim. Teremos projetos ainda em outros semestres e vocês já tiveram aqui contato com algo que é cada vez mais importante, que é a comunicação. A gente, eu não gosto de chamar de operador do direito, porque eu digo que o direito não é uma máquina, né, para a gente estar operando, mas sim o aplicador do direito, né? A gente aplica a ciência do direito e o que eu percebo, tanto como professora, como advogada também, é a importância da comunicação. A gente tem que saber comunicar. O advogado, ele precisa saber se comunicar, ele tanto vai precisar saber falar, como ele vai precisar saber escrever, e a nossa maior ferramenta, né, além do conhecimento técnico e jurídico, também é a comunicação. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite, a iniciativa, a ideia, a disposição de vocês também, e a Faculdade CDL por ter cedido o espaço, a CDL também por ter nos oferecido esse espaço e oportunidade de levar conhecimento, aprender, né, e treinar para a nossa comunicação, algo que é tão importante. Verdade. E para vocês que nos assistem, a dica que eu deixo aqui é em relação à leitura. A leitura está no nosso dia a dia. Se os consumidores lessem mais, evitariam problemas no cotidiano. Então, antes de você, no caso, vai contratar alguma coisa, aquela cláusulazinha ali do contrato, leiam. Um produto que você acha que está com preço errado, será que aquela etiqueta é o produto realmente correto? Leiam. Então, a dica que eu tenho para dar para vocês que estão nos assistindo é a leitura, que nos guia diariamente. E agradecer mais uma vez a professora por todo o conhecimento. Agradecer demais. Eu aprendo contigo a cada semestre. Aprendo com você muitas coisas bem produtivas, que realmente é para a vida. Agradeço você, Rita, por ter proporcionado essa liderança no projeto de extensão, que foi muito importante para a nossa equipe. E agradecer à Faculdade CDL por esse espaço maravilhoso, esse estúdio incrível, né? E é isso. Até a próxima. Até mais, gente. Até.